Salve, salve galera, Ferrer na área. Tô trazendo pra vocês mais um anime da temporada de 2024. Vou tá deixando o nome no primeiro comentário fixado, então já deixa o like e fiquem com o resumo aí. Valeu! O anime começa mostrando alguns alunos fofocando sobre um suposto casal de amigos da escola onde estudam. Até que de repente, uma das garotas mais populares do colégio passa no meio dessas pessoas. E ela se chama Inukami Suzune, a presidente do conselho estudantil. E logo atrás dela, vemos o vice-presidente, Ryusen Kazuki. Desfilando pelos corredores como se fossem popstars, os dois estudantes roubam todos os olhares, enquanto prometem que vão mudar todo o código escolar através de argumentos bem elaborados. Porém, por trás dessas pessoas, que parecem que nasceram para ser populares, estão os estudantes comuns, que é o caso do nosso protagonista que se chama Sato Ken, um estudante sem graça e comum do ensino médio. Em meio a uma vida simples, a coisa mais emocionante que aconteceu com ele nos últimos tempos foi acompanhar o crescimento de um ninho de pássaros que apareceu na sua escola. Mas a verdade é que o Sato não tá feliz com sua vida medíocre. Na verdade, ele queria mesmo era uma vida extraordinária e cheia de feitos e desafios fantásticos. Mas como essa não é a realidade, o Sato se contenta em voltar para casa, assistir Big Brother, enquanto enche a barriga comendo traquinas com Coca-Cola. Falando nisso, é chegada a hora de ir embora da escola, mas quando o rapaz vai buscar seu guarda-chuva, já não estava mais lá. Provavelmente alguém levou por engano. E mesmo que tenha um guarda-chuva moscando ali, o Sato não é o tipo de cara que roubaria um desses para deixar o verdadeiro dono se molhar numa chuva. Ao menos nem todos só pensam em prejudicar os outros. E falando nesse tipo de gente, Inukami e Kazuki não querem que a reputação do conselho estudantil seja abalada ao deixar um dos alunos voltar para casa e ficar ensopado. Por isso, o vice-presidente empresta seu guarda-chuva reserva ao nosso protagonista, que ao aceitar ajuda, o Sato pensa que talvez esse cara seja gente fina no final das contas. E não é só porque ele chama muita atenção na escola que necessariamente ele é um arrogante. Além do mais, mesmo que os dois nunca tenham conversado antes, ele sabe o nome de Sato e até pergunta se ele gostaria de ser chamado pelo primeiro nome ou pelo sobrenome, que gentilmente nosso protagonista prefere o Sato, e a jovem Inukami aprova a ideia, deixando o garoto rosadinho com seu charme. E por último, os dois alunos mais populares da escola ainda convidam ele para voltar para casa juntos, fazendo o nosso protagonista pensar que todo mundo vai ficar com inveja quando souber disso. E assim, o convite é aceito. E no meio da caminhada, o Sato admite que achava Kazuki meio mala, porque ele só conversava com as garotas da sala praticamente. Se sentindo levemente incomodado, o vice-presidente responde que troca mais ideia com elas, pois elas fazem questão de interagir com ele. Já para Inukami, nenhum homem faz questão de falar com ele. E pelo que parece, já a presidente, segundo o nosso protagonista, ele pensou que era mais inacessível ainda. Mas a garota não parece entender o motivo, por isso Kazuki abre a boca para exaltar o quanto ela é brilhante em todas as matérias, além de ser boa em qualquer esporte que joga. Como se não bastasse, ela ainda é linda por dentro e por fora, ou seja, a 10/10 em pessoa. Inukami não gosta muito de ser tratada desse jeito e pede para os amigos aliviarem os elogios. E já logo depois disso, o Sato aproveita para perguntar se os dois famosinhos estão juntos, mas os dois são claros em dizer que não tem nada entre eles. E só andam lado a lado porque estão sempre lidando com os problemas do conselho. O Sato fica um pouco envergonhado por ter se metido nesse assunto, mas a garota aprova a atitude do colega porque ao menos ele não falou deles pelas costas. Nesse momento, a garota se sentiu segura para devolver outra pergunta e quer saber o que o Sato pretende fazer ao terminar o ensino médio, que por sinal o rapaz não faz a menor ideia, mas para surpresa dele, nenhum dos dois prodígios também sabia. A garota é capaz de bater qualquer meta que coloque para si mesma. Mas isso não quer dizer que ela está certa sobre qual caminho seguir pelo resto da vida. Mas só de entrar nesse assunto, o Sato já percebe que é sobre isso que as pessoas gênios se preocupam. Diferente dele, pelo menos por mais que eles pareçam tão diferentes, o Sato sabe bem o que significa esse sentimento de não pertencer ao mundo. E quando a garota revela essa dor, o nosso protagonista descobre que nem tudo é perfeito na vida daqueles dois. Só que de repente, o grupo escuta alguns sons de sino, tocando cada vez mais alto, deixando todos confusos, menos o nosso protagonista, que não conseguiu ouvir barulho algum. Até que do nada, sem mais nem menos, um círculo mágico envolve os três e parece absorver seus corpos em direção a outro mundo. Assustados, os dois rapazes se olham e perguntam o que está acontecendo, mas Inukami parece empolgada com a situação, ansiosa de estar sendo levada para um lugar onde coisas mágicas aconteçam, diferente desse mundo cinza e normal onde eles viveram cada dia de suas vidas. Até que eles acordam e estão em um reino desconhecido, cercado por guerreiros medievais e um rei vestido a caráter.
Novamente, os rapazes continuam perplexos com tudo aquilo, e Inukami não consegue esconder a felicidade de orelha a orelha de estar num lugar tão incrível. Já Kazuki não está bem assim e pergunta quem são aquelas pessoas e o que eles estão fazendo ali. Mas logo, um guarda coloca o garoto no lugar dele, por se exaltar perante Vossa Majestade, o Rei Lloyd. Porém, o próprio rei não parece irritado com o atrevimento do jovem, mas pede pacientemente que os 3 estudantes ouçam com atenção. Ele se apresenta como Lloyd Vulgast Linger, e foi ele que convocou aqueles jovens para serem heróis nessas terras, porque o Rei dos Demônios ousou invadir esse mundo com seu exército. Portanto, na projeção do caos absoluto, o monarca convocou 3 seres com potencial de se tornarem figuras lendárias, capazes de enfrentar o poderoso Lorde Demônio. Os 3 foram invocados através de um ritual proibido, conhecido como Invocação do Grande Herói. E enquanto o rei falava, Inukami se empolgava cada vez mais com palavras como reino, ritual, demônio e proibido. Por outro lado, Kazuki não se encanta com o discurso, e ele tá puto contra o rei. Ele não acha justo eles serem tirados de suas famílias sem consentimento. Porém, o rei não pode fazer nada, já que esse ritual permite apenas invocar os escolhidos, mas não é feito para retornar todos ao seu lugar de origem. Ainda assim, Kazuki parece que vai enfurecer a qualquer momento, mas o Sato acalma o companheiro a tempo, quando de repente, o próprio rei se ajoelha na frente dos 3 estudantes e promete um dia encontrar um jeito de levar todos para casa no futuro próximo. E com todos os presentes ajoelhados perante os jovens, o rei pede humildemente que eles se tornem os grandes heróis que foram destinados a salvar essa grande nação. Depois dessa clemência, Inukami pergunta como o rei Lloyd sabe que eles 3 eram os grandes heróis. Em seu lugar, uma subordinada chamada Elsie informa que o círculo mágico da invocação do grande herói é projetado para selecionar apenas indivíduos extremamente talentosos. Os sinos que eles escutaram, momentos antes da invocação, é o sino que eles são grandes heróis. Porém, nosso protagonista não escutou esse sino, então parece que o pobre garoto caiu de penetra nessa jornada. A assistente do rei parece não dar bola para isso, e em seguida mostra uma bola de cristal para medir as habilidades mágicas de todos. Enquanto isso, Inukami continua maravilhada com qualquer coisa que acontece naquele lugar. Kazuki pergunta ao nosso protagonista se ele não está revoltado com o que está acontecendo, mas apesar de tudo, o Sato se mostra satisfeito e feliz por estar sendo tratado de igual para igual com os outros 2, mesmo não sendo de fato um grande herói. Porém, como ele soube que poderia usar magia mesmo assim, ele se sente honrado em poder fazer algo de importante, ao invés de se manter na mediocridade. Surpreso, o vice-presidente do conselho elogia a postura do companheiro, mas com certeza, nenhum deles 2 está tão empolgado quanto Inukami. Afinal, a garota tá agindo como se tivesse usado LSD, e como ela já estava de frente para a bola de cristal, o Elsie chama a garota para ser a primeira a colocar a mão na bola. Logo, o objeto mágico revela que Inukami tem afinidade com a magia do trovão. Além disso, foi identificado que ela possui muita mana no seu corpo. Então o segundo a fazer o teste é Kazuki, e o rapaz ativa a cor da magia da luz. Entretanto, antes da responsável explicar o que significa isso, a presidente do conselho interrompe a fala e fantasia que seu vice será capaz de lançar raio laser pelo olho, além de empunhar espadas mágicas feitas de luz. Ao escutar aquele monte de groselha, o Sato avisa que o vice-presidente não entendeu nada do que ela tá falando, fazendo a garota se virar para ele com uma vibe meio estranha e comentar como é afiado a língua desse jovem abusado. Só que na mesma hora, ela muda de postura e assume que gosta desse jeito debochado do nosso protagonista. Dito isso, a imagem perfeita que o Sato tinha da sua crush vai pro ralo por completo. Voltando ao Elsie, ela explica que a magia de luz é muito rara e que sua função primordial é dissipar o mal e seu poder é incomparável contra os demônios. Por último, nosso protagonista se prepara para meter a mão na bola, e antes de esfregar seus dedos no artefato mágico, ele se pergunta se realmente possui algum tipo de talento daquele tipo, e caso tenha, ele se compromete a ajudar seus mais novos companheiros na missão que eles foram invocados para cumprir, e com essa coragem, ele revela um bonito verde na bola de cristal, e por mais que essa cor traga sentimento de paz, harmonia e tranquilidade, o Elsie parece expressar o inverso dessas emoções. Aterrorizada, espantada, ela segura o rapaz pelo braço e arrasta ele de volta para o rei. Diante do monarca, ela explica rapidamente que o teste deu certo com os 2 escolhidos, mas quando ela ia comentar do terceiro jovem, o rei interrompe com uma piada, chutando que o Sato tem afinidade com magia de escuridão. Nesse momento, o Elsie informa que ele ativou a cor verde na bola de cristal, e ao escutar isso, o rei fecha a cara na hora e ordena que seus subordinados mandem nosso protagonista para longe do castelo, o mais rápido possível.
O Sato fica sem entender nada, enquanto todo mundo discute o que fazer com ele, até que o garoto pergunta se existe mais alguém com essa mesma afinidade. Antes de responder, o rei começa a se tremer, e nervoso até os dentes, ele revela que tem mais uma pessoa que despertou a cor verde, e é nesse momento que uma mulher invade a sala do trono, abrindo o portão, e perguntando para o rei onde estão os escolhidos, ela para em frente ao Sato e pergunta se ele é um dos grandes heróis. O rei tenta abafar o caso e diz que esse moleque é só alguém comum, que eles trouxeram por engano, mas a mulher parece sentir algo estranho. Ela se apresenta para o Sato como Rose, capitã da equipe de resgate do reino, e por mais que o garoto pense que essa mulher se parece mais com o tipo que tira a vida, ao invés de salvar, ele jamais diria isso em voz alta. Na sequência, o Elsie conta que os grandes heróis estão na sala da bola de cristal, e quando Rose começa a caminhar na direção dos outros dois, o Rei Lloyd fica aliviado e promete cuidar da situação do Sato mais tarde. Enquanto isso, ele deve ficar alojado em um dos quartos do castelo. Porém, antes da capitã da equipe de resgate sair da sala, o Sato lembra o rei que ele não contou qual é a magia que ele possui, aquela da cor verde. Escutando isso, Rose para na mesma hora e decide pegar o garoto emprestado. Porém, o rei não parece disposto a permitir que isso aconteça e manda o Elsie evitar o sequestro. Ela então cobre o Sato com uma bolha e isola ele a toda velocidade pela janela, na tentativa de despistar Rose. Porém, ela é mais rápida e alcança seu objeto de desejo, dando um soco tão pesado na bolha que os restos dela são jogados a vários metros de distância. Com isso, Rose finalmente consegue o que quer, e com o Sato em mãos, ela anuncia para o rei que vai transformar esse Zé Ruela em um respeitável usuário de magia de cura. Após a partida da capitã de resgate, o Elsie conta para os outros dois que seu colega foi levado para além da cidade do castelo, e está nas mãos da capitã da equipe de resgate de Ellinger, e a sequestradora se chama Rose, uma das raras usuárias com afinidade em magia de cura. O desejo dessa mulher é tornar o Sato um subordinado da sua equipe, mas apesar disso, o Elsie não acha que o jovem vai ser esfolado vivo, nem nada do tipo, escutando a história, e no caminho não acha que isso pareça tão ruim, mas o Elsie completa dizendo que os métodos de ensino de Rose são digamos que exóticos. Enquanto isso, já em posse do jovem, a capitã informa seu mais novo aprendiz do seu talento, e que esse dom de cura é o motivo dele estar sendo recrutado para o corpo de resgate. Portanto, essa casa agora é onde ele vai viver durante o treinamento. E agora é hora de conhecer seus mais novos parceiros. Para isso, ela chama seus subordinados e todos parecem assustadoramente loucos, um por um. Eles dizem seus nomes e dão boas-vindas para o novato. E eles são o Tong, o grandalhão careca, o gordinho loiro, chamado Mil, Alex, Gomun e Gerd. Todos eles se aproximavam de Usato como se fossem oferecer a ele para um ritual, mas Rose logo acalma os ânimos dos seus comandados. E ela explica para o novato que nenhum deles são usuários de magia, mas que são úteis de outras maneiras, nem sempre muito convencionais. Por fim, ela explana que existe 2 usuários de cura no plantel, mas que eles geralmente trabalham em outro lugar. Portanto, o novato vai aprender na marra a dominar essa arte para compor o time. Em choque, nosso protagonista tenta pedir para ser outra pessoa que treinasse ele, não a Rose. Mas não adianta de nada, a tiazinha vira de costa e avisa que o treino começa amanhã. Então ela ordena que Tong, o calvo gigante, divida o quarto com seu novo membro de equipe. E assim que ela sai dali, os parceiros de resgate avisam de antemão que a vida do protagonista vai ser um inferno, e que talvez o próprio inferno seja pouco pro que o moleque vai passar na mão daquela louca. Assim, a hora do descanso chega e o Sato se pergunta se está fazendo a coisa certa, mas tenta se manter positivo. Por outro lado, Rose também está perdida nos seus pensamentos, se questionando no que esse usuário de cura do outro mundo pode ser capaz de fazer. E assim acaba o primeiro episódio, pessoal. Galera, se vocês querem continuação desse anime, deixa aqui nos comentários o feedback, demorou? Fortalece no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos e valeu!